Eu vou começar esse vídeo já avisando vocês que não vai ter modo full pistola. Para quem gosta de me ver bravo aqui quando o Santos perde e tal, eu já vou começar explicando o porquê de não me revoltar com o resultado, a derrota em casa para o Bragantino por 3-1. Eu não vou me revoltar porque o Santos perdeu jogando, tentando, buscando superar as suas dificuldades contra um time que está em segundo lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, que é muito bem treinado por um técnico português que é o Pedro Caixinha. Isso não quer dizer que todos os estrangeiros que vieram ao Brasil são ótimos, alguns não são, mas o Pedro Caixinha é um deles, né? O Bragantino melhorou muito, né, desde que ele entrou, desde que ele assumiu a equipe, né, no lugar do tal do Barbieri. Então, assim, em circunstâncias normais, hoje, o Bragantino ele é um time capaz de vencer todo e qualquer adversário do Campeonato Brasileiro em qualquer campo. E pode e como venceu o Santos na Vila Belmiro. Mas eu não posso deixar de lamentar o fato de que a sorte não sorriu para o Santos nesta rodada. Tem gente que vai dizer assim, não, mas futebol é competência. É competência. Mas o futebol é uma série de outras... O Santos poderia, por exemplo, ter dado a sorte de não ter o Rafael Claus na arbitragem. Aliás, eu só espero que os jogos que o Santos ainda tem contra paulistas, que não seja o Rafael Claus apitando. Tem clássico contra o Corinthians em Itaquera e contra o São Paulo na Vila. Só não me inventem a Edna, também porque é demais, né? Porque os dois lances do Santos de pênalti, o Braga não tem um toque, o Marcos Leonardo não tem um abraço. Não sei. Comentem vocês. Eu vou... É porque eu não quero transferir a responsabilidade do que aconteceu para o Klaus. É que eu acho ele um cara que atrai coisa ruim. A arbitragem dele atrai coisa ruim, especialmente quando é o Santos. Sei lá, na infância ele devia torcer para outro time que não era o Santos. Sei lá, deve ser alguma coisa do tipo. E não estou dizendo que ele faça de propósito. Estou dizendo que ele é um cara que é um uruca, entendeu? Aquele personagem do desenho, ele atrai coisa ruim para o Santos. Porque é impensável a quantidade de oportunidades. Um time que chuta 26 vezes no gol, 7 no alvo, contra 15 do Bragantino e 9 no alvo, que tudo bem, teve menos posse de bola, 63-37, mas nos 37% em que o Santos teve a bola no pé, ele chutou 26 vezes no gol. E a principal delas foi aquela do Lucas Lima que belisca a trave com segundos de partida. Aquilo foi um pecado. Para o Lucas Lima e para o Santos. Porque se aquela bola entra, meus amigos, tudo seria diferente, eu tenho certeza disso. A própria sequência das outras jogadas que vieram, né? Inexplicável. Teve bola que o cara do Bragantino tirou em cima da linha. Teve a bola que o Patati no segundo tempo cara a cara isolou. Teve a bola que o Kevson entrou pela esquerda e chutou alto. Teve os lances que o Marcos Leonardo desperdiçou, apesar de que estava aparentemente impedido nos lances, mas mesmo assim, né? Teve bola que foi chutada, acho que pelo Furt no finalzinho, em que o cara tira em cima da linha. Assim, um negócio surreal. Surreal. O Santos podia estar jogando até agora, que provavelmente ainda ter tomado mais um gol e ainda acabar 6-5 para o Bragantino. Então, assim, foi uma noite em que as coisas não deram certo. Mas que mostrou um Santos que se imprimir a mesma energia contra outros adversários na Vila Belmiro e até fora, tem chance de somar pontos importantes para se livrar do rebaixamento. Se a gente for fazer uma comparação rápida, a vitória contra o Palmeiras era algo improvável e veio. Como a derrota em casa para o Bragantino, apesar da campanha, era algo improvável, porque o Fortaleza, que era o líder do retorno, perdeu para o Vasco. Por que o Santos não podia ganhar do Bragantino? Se faz 1-0 com o Lucas Lima, ou se daquelas 9 finalizações até a hora que tomou o gol, besta, abriu um clarão na frente da área. A gente talvez discuta se realmente era o Dodi que tinha que estar lá, eu até na hora concordei com o Marcelo Fernandes, ou se não era melhor ter o Rodrigo Fernandes.
ou lamentar o fato de não ter o Tomás Rincon, mas abre um buraco, um clarão na frente da área e o camarada consegue acertar a bola. Tem aquele latifúndio que é o gol. Ele não acerta na mão do João Paulo, ele não acerta na trave, ele não acerta no gol, ele acerta na forquilha, de um jeito em que o João Paulo não tinha como chegar. E quando cai, o tempo de resposta do Sacha é mais rápido que o do Dodô. E ainda a bola pinga ali, porque ela podia ter batido na trave e ter ido para fora, podia ter batido na trave e ter ido para frente. Ela caiu bem no lugar onde favoreceu a finalização do Sacha. Aí, o sujeito dá um lançamento, o Kevson falha ali na disputa de bola, o João Paulo sai, teve gente que achou que não foi pênalti, eu achei que foi, e faz um pênalti, aí o João Paulo que não pega pênalti, vai na bola do Sacha, ainda encosta a mão, e a bola não sai, a bola entra. Porra, então vamos lá, primeiro lance, bola na trave, sobra para o Sacha, segundo lance, pênalti, o João Paulo quase pega. Então, existe na vida sorte e azar. Existe, lógico que existe. Existiu o azar do Santos nesse jogo. Tanto azar que quando ele muda o Marcelo Fernandes, o time, no segundo tempo, com algumas alterações que eu até contesto, o cara cria uma jogada pela direita, o outro lá chuta, a bola desvia, alguém mata o João Paulo, aí acabou. Aí ficou difícil. Mas ainda assim, o Santos fez um gol, numa bola em que o Furt está dentro da área. Teve aquele lance em que o Nonato podia ter finalizado e não finalizou. Teve o lance do Patati, teve a bola em cima da linha. Ou seja, se a sorte tivesse virado a favor do Santos no segundo tempo, dava para pelo menos ter empatado. Mesmo depois de 3-0. Mas não empatou. É um campeonato muito duro. É um campeonato muito difícil. O Santos roubou pontos de times lá em cima na tabela e tem que roubar ponto de time de meio da tabela, como o Internacional no próximo domingo. E roubar ponto é somar ponto. Porque olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Santos está na zona de rebaixamento, agora eu posso afirmar? Sim, está na zona de rebaixamento. Mas é um campeonato que tem o Goiás abaixo do Santos com 30, mesma pontuação, o Vasco acima com 30, mas mesmo número de vitórias, o que mata é esse nosso saldo de gol tenebroso. Negativo, de menos 15, e os outros com menos 10. A gente tem que encontrar um time que a gente tire a barriga da miséria, meta uma goleada para começar a reduzir esse saldo. Ou torcer para os outros tomarem uma traulitada, né? O Cruzeiro perdeu, como eu imaginava. Então, o Santos tem à frente dele o Vasco com 30 pontos, o Cruzeiro, o Bahia com 31, o Internacional com 32. Aquela conta que eu fiz no pré-jogo, se o Santos vence o Internacional e for a 33, ele já passa o Internacional. Ele já sai da zona. Depende dele. Ah, mas é fora de casa. Sim, tudo bem. Ah, mas o João Paulo não vai jogar, o Jean Lucas não vai jogar. Contra o Palmeiras, o Soteldo não ia jogar também. Né? O Lucas Lima também não. E por aí vai. Né? Então, não há motivo para desespero, principalmente pelo rendimento do time. O rendimento do time do Santos foi um rendimento de pressão, de finalização, um pouco desorganizado depois que tomou o primeiro gol, é verdade. Perdeu-se um pouco a consistência, houve falhas, falha do Dodô, falha do Kevson, falha de finalização de Marcos Leonardo, de Nonato, de Patati. Eu achei que o Lucas Lima não estava tão mal assim no jogo, né? Não entendi o porquê dele sair. O próprio Maxi fez uma finalização de fora da área que obrigou o goleiro a bater para escanteio. Pensei que talvez agora o Marcelo pudesse ter colocado para jogar um tempo inteiro o Furt junto com o Marcos Leonardo, e não aconteceu, né? O Furt entrou no finalzinho e ainda assim estava lá para fazer o gol se o jogador do Bragantino não mete contra, e teve outras chances. Está na hora de dar uma oportunidade para o Furt que não seja na podre, né? Enfim. Então, matematicamente, olhando para o campeonato, não há nada perdido. Está tudo dentro de... Uma hora o Santos vai perder. É o perde e ganha do campeonato. Outros times têm que perder mais do que o Santos. E o Santos tem que fazer o seu papel
em casa, na Vila Belmiro, de conquistar daqui para frente os jogos que restam. Eu já estou torcendo muito para Fluminense e Fortaleza ganharem as suas competições sul-americanas para eles virem aqui passear na Vila. Porque aí depois tem o São Paulo, tem o Cuiabá, que vai ser embaçado, e vai ter o Curitiba na semana que vem. Então o Santos tem que fazer 15 pontos, chegar aos 45 com o que tem de disputa em casa e beliscar os pontos fora, tá certo? Depois desta nossa introdução, quase que um vídeo completo, e eu ainda tenho mais coisa a dizer, eu vou aqui fazer a minha abertura tradicional. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode ir lá retirar com meu amigo Marcão, ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando por aqui agora ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Compartilhe também os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, e ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Aliás, mandar um abraço para o Marcão da Vila Unitar Premium Beef. Encontrei com ele e com o pai dele depois do jogo. Eu não fui no jogo, porque hoje foi um dia em que eu trabalhei até mais tarde, e a hora que eu saí o jogo já estava mais da metade, praticamente, né, que eu poderia sair. Eu falei, vou terminar de ver o jogo aqui. Eu trabalho relativamente perto da Vila e vou dar um abraço no Marcão lá depois da partida, né? E a gente conversou um pouco, né, da decepção, do resultado. É claro que é chato, né? Tomar de 3, né? Mas o meu feeling, o meu termômetro, ele é muito sincero, né? Eu já vim aqui, gravei vídeo para vocês em que eu estava pé da vida com o Santos ganhando o jogo. Aqueles da Sul-Americana, alguns outros aí de Campeonato Paulista, o Santos não jogou nada, 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 nada. Contra o Bragantino, que eu repito, é um time que está na segunda posição da tabela com 49 pontos, que matematicamente tem chance de ser campeão ainda, que tem 13 vitórias no campeonato. 13 vitórias no campeonato. O único time que tem mais vitórias no campeonato é o Botafogo, que tem 18. O Bragantino tem o mesmo número de vitórias do Flamengo, do Grêmio, tem mais vitória do que o Palmeiras, só que o Bragantino só perdeu 4 jogos. Deixa eu olhar a tabela aqui, eu vou dizer para vocês, agora com certeza, o Bragantino foi o time que menos perdeu no campeonato. Perdeu só 4 partidas. Então é difícil, né? É um time difícil de ser batido. Ainda assim, quase que foi vazado no começo da partida. Em relação às atuações do time do Santos, não vi problema na atuação do João Paulo. O Braga, adaptado à lateral direita, fez o papel dele, né? O Joaquim, para mim, foi o melhor da zaga. O Basso acho que se complicou um pouquinho em alguns lances, especialmente na hora de sair jogando ali, com a perna esquerda e tal. O Dodô eu achei que foi mal, de zagueiro e de lateral também. O Kevson também, ele na frente, ele chegou em algumas bolas importantes no ataque, mas ele continua cometendo falhas defensivas. Achei que o Dodi foi mal. Achei o Jean Lucas abaixo do que ele pode. O Lucas Lima, dentro do que ele pode apresentar, estava apresentando. O Silveira não brilhou, mas fez algumas jogadas interessantes. O Marcos Leonardo brigou, teve lance, foi abraçado na área, teve aquela cabeçada também que, caramba, no escanteio que o goleiro do Bragantino pegou. Mas também não foi uma noite feliz para a finalização, né? Aí depois entrou o Nonato, que deixou de finalizar uma bola impressionante. O Soteldo, que o time, quando ele entra, acaba ficando todo desarranjado. Ele não pôde contribuir porque
Ele até contribuiu criando o lance do gol, né? No cruzamento do Mendonça. O Patati perdeu um gol também, mas eu acho que precisa ter mais chance. Hoje, por exemplo, se você me perguntar quem que você acha que merece ter mais chance, o Patati ou o Mendonça, eu acho que o Patati merece ter mais chance do que o Mendonça. Porque ele tem mais dinâmica, ele participa mais do jogo, ele tem boa finalização de pé esquerdo, né? O Mendonça criou o lance do gol, cruzou, mas o restante da participação dele foi pouco efetiva, né? Aliás, não é nem pela lesão que ele teve, nem pelo tempo que ele ficou ausente. O normal do Mendonça é isso aí. Vai ter um jogo ou outro que ele vai fazer um gol, vai fazer uma jogada, mas o coletivo dele geralmente é esse, né? E o Furt que entra bem sempre, né? Não adianta. O Furt entra bem todo jogo, né? Ele entra bem todo jogo, é um negócio impressionante. E acho que o Marcelo Fernandes, não sei se ele, a hora de substituir, desmontar o sistema, se ele, não sei se ele fez isso muito cedo, não sei se ele deveria ter tirado o Lucas Lima. Acho que a dupla Furt e Marcos Leonardo com 2-0, com o adversário postado, para você, e outra, com a dificuldade de ter bola como o Santos tinha, não sei se não era o caso de ter os dois centroavantes e ficar naquela de botar a bola na área. Forçar o jogo para ter bola parada, forçar o jogo para ter escanteio. E o Santos tem uma bola parada mais arrumadinha hoje, né? Para tentar lá, no choque com a zagueirada do Bragantino, tentar fazer gol. Mas eu não vou criticar o Marcelo Fernandes, não. Porque ele teve uma postura de tentar acalmar o time. E eu vou dizer aqui um negócio que pode soar absurdo para vocês, mas se não acalma o time, tinha tomado de 5. E o saldo de gol nesse campeonato faz diferença. E ainda fez 1. No frigir dos ovos, a diferença só aumentou 2. Porque o João Paulo também, meus caros, fez 2 defesas no primeiro tempo, que o primeiro tempo podia ter terminado 4-0. Ainda tem essa. O primeiro tempo podia ter terminado 4-0. Então, o Marcelo Fernandes pode ter se equivocado em algumas análises, pode. Os jogadores no campo, alguns não tiveram atuação ideal, certamente não tiveram. Mas o que não faltou foi espírito de luta, foi entrega, tanto é que a torcida aplaude depois da partida, né? E teve um empilhar de oportunidades, já citadas por mim aqui, né? Uma quantidade absurda de finalizações, 26 chutes e 7 no alvo. Se a gente tivesse tido um pouquinho de sorte dessas 7, mais 2 tivessem entrado, tinha terminado 3-3, né? Então, sobre o jogo era isso. Sobre o futuro, vai jogar o Vladimir no domingo, né? E eu acho que todo mundo fica com aquela coisa, Vladimir isso, Vladimir aquilo. Agora, meus amigos, não adianta ficar Vladimir isso, Vladimir aquilo. É desejar e mentalizar toda a positividade e boa sorte ao Vladimir. No lugar do Jean Lucas, provavelmente volta o Rincon e não sei se ele vai optar por um outro jogador desse estilo, né? Bota o Nonato, se ele vai manter o Dodi para ter mais marcação ali, né? Sei lá. Mas ele vai ter o Soteldo desde o começo da partida. Vamos ver como é que ele vai montar, né, o time com essas ausências. E eu imagino que os 3 zagueiros vão continuar. Enfim, é isso. Pelo que eu vi do Inter contra o Bragantino, contra o Bahia, perdão, o Santos pode somar ponto em Porto Alegre. Tá? É importante dizer. E analisando a tabela do campeonato, né? Eu tô aqui, o jogo não acabou ainda, né? Fluminense e Corinthians 3-3. Tô gravando enquanto tá aqui rolando. É menos ruim para o Santos, né? Corinthians para em 32. Mas vou olhar para a próxima rodada. Próxima rodada. Aqui no sábado vai ter São Paulo e Grêmio. Já que o São Paulo não ajuda o Santos em nada na vida, serei Grêmio desde criancinha. E não é por isso que eu tô com essa camisa azul do Santos, não, porque essa é do Santos mesmo, tá? É do Santos, não é do Grêmio, não, pelo amor de Deus, não me estranhe. Grêmio desde criancinha, para deixar o São Paulo no furdunço, tá? Bahia e Fortaleza, Fortaleza precisa também dar uma força, né? Porque afinal de contas já perdeu do Vasco, vai fazer outra fora de casa, né? Fortaleza, faz alguma coisa, vocês têm rivalidade lá com o Bahia, né? Cuiabá e Goiás, nesse caso especificamente, precisamos, e é sábado,
Nesse caso especificamente, precisamos torcer para o Cuiabá. Daverson neles, não tem jeito. Botafogo e Atlético Paranaense não importa. Flamengo e Vasco, professor Tite, atenção, Maracanã, sua estreia no Maracanã, por favor, cometa o crime, vença, né? E deixa o Vasco lá com 30 pontos, né? Corinthians e América, aí já não sei o que vai acontecer. Mas o América não vai segurar o Corinthians, o América é lanterna. Bragantino e Fluminense não nos importa. Curitiba e Palmeiras, o Palmeiras também já parece que largou o campeonato, né? Se bobear é capaz de empatar ou perder do Curitiba. E tem o nosso jogo contra o Internacional às 4 da tarde. O que significa? Vamos lá. O empate do Santos leva o Santos a 31. Vasco, Cruzeiro e Bahia perdendo na tabela. O Bahia e o Santos não perde. Não passa. Mas o Cruzeiro e o Vasco o Santos passa. Empate na pior das hipóteses. O Santos precisa somar ponto. O Santos tem que fazer pelo menos 4 pontos nos 9 que disputou, a começar pelo jogo do Bragantino. Eram 9 pontos em disputa. São, né? Começou no Bragantino, tem o Inter e vai ter o Curitiba. No mínimo 4 o Santos tem que fazer. O Santos tem que terminar, tem que chegar na sexta-feira da semana que vem com pelo menos 34 pontos na tabela. Óbvio que o cenário ideal seria 36. 33 é ruim. 31 é péssimo. 30 nem se fala. Então, como eu estou numa vibe positiva, eu quero crer que o Santos somará pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos. Ou 6, que seria o melhor dos cenários. Por quê? Porque a gente olha para a tabela, depois, como eu disse, Curitiba na Vila, né? O Santos entrando em campo sabedor de toda a rodada, tem Vasco Internacional, tem Cuiabá e Corinthians, tem Cruzeiro e Bahia, tem São Paulo pegando o Palmeiras, o Fluminense pegando o Goiás, tem um monte de confronto direto, quando a gente estiver enfrentando o Curitiba, né? Um monte de confronto direto. Aí depois a gente vai pegar o Corinthians lá em Itaquera no final do mês, dia 29, mas vai ter Goiás e Vasco, né? Vai ter Palmeiras e Bahia, vai ter Inter e Curitiba, Fortaleza e Cruzeiro e por aí vai. Então tem muito jogo amarrado, porque do 10º para baixo, todo mundo está na alça de mira do Z4, meus caros. O Santos precisa fazer o papel dele, precisa fazer a parte dele. Já fez antes, já mostrou que é capaz. Nas vitórias, nas 3 vitórias e na derrota, inclusive, para o Bragantino. Mostrou que tem condição de chegar lá. Então, é a torcida continuar apoiando, a torcida continuar acreditando, a torcida continuar gerando energia positiva, né? Os jogadores não baixarem a cabeça, entenderem que foi um resultado em que teve alguma coisa de arbitragem, que teve muita coisa de falta de sorte, né? E que teve um adversário muito qualificado à frente, diante, né? Então, não é para perder a esperança. O Santos tem de onde tirar recursos para se recuperar desta derrota na Vila Belmiro, tá bom? Essa é a mensagem de fé que eu deixo para vocês, para a gente continuar acreditando, continuar torcendo, porque o Santos, se tivesse tomado uma goleada sendo detonado, não tivesse jogado nada, só ficasse se defendendo, porque, vamos lembrar, né? Com o Turra, com o Helman, às vezes fazia um gol e toca ali defesa, linha baixa. E o Santos se defendeu. Falhou às vezes, mas atacou. Atacou. Tá bom? É isso, meus caros. Vamos refletir sobre a derrota, mas acreditar que já no domingo o time vai ter condição de se recuperar. Tá bom? Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana. Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.